Como criar um protocolo facial? Vem comigo que nesse vídeo eu quero te ajudar com muitas dicas preciosas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, eu sou a Thaís Coelho, sou esteticista e cosmetóloga. E quando eu pensei em fazer esse vídeo para vocês, foi justamente pensando em muitas alunas que eu tenho, muitas dúvidas que eu recebo referente a esse assunto lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue ainda, meu arroba é Thaís Coelho Estética, tem muita coisa legal também para você me acompanhar por lá. E eu sei que não só para quem tá começando, mas até para quem já atua na área da estética, tem uma certa dificuldade assim em pensar em como a gente pode criar um protocolo, como saber como que é cada etapa, se eu coloco uma máscara antes, qual sabonete eu uso, enfim. Então, nesse vídeo eu resolvi te dar algumas orientações, tá? Para te ajudar, não desenvolvendo um passo a passo, mas para te dar algumas instruções e uma direção para realmente pegar na sua mão e ficar ainda mais fácil o processo. E como eu sempre aconselho, você que está assistindo aqui, principalmente quando o assunto é sobre orientações e dicas, já esteja aí com seu material para anotar, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, ó, a primeira coisa, antes de tudo, é você identificar qual tratamento será feito, ou seja, é um protocolo de rejuvenescimento para pele madura, é um protocolo para tratamento de acne, é um protocolo para peles sensíveis, que a paciente tem, por exemplo, uma dermatite atópica, uma rosácea, ou a pele está um pouquinho mais sensibilizada e você quer acalmar, é um protocolo de reparo, né, de barreira, é um protocolo de manchas. Qual que é o objetivo do seu protocolo? Isso tem que vir antes de tudo, porque partindo desse ponto do objetivo específico e o que se trata, né, essas necessidades do seu paciente, tudo fica mais fácil e mais claro da gente, né, fazer os próximos passos e entender o que aquela pele precisa. A segunda coisa que você deve identificar para criar um protocolo para aquele paciente é se ele tem uma ou mais alterações cutâneas. Então, por exemplo, é uma pele que tem mais acne, mais oleosidade, ou ele tem, por exemplo, uma acne e uma rosácea junto. Por quê? Quando a pele ela apresenta mais de uma alteração cutânea, a gente não pode às vezes olhar só para uma e esquecer da outra. Ou a gente precisa, às vezes, primeiro tratar uma para depois focar no tratamento da outra. E isso até na questão da acne. Por exemplo, se é um paciente que ele tem muita acne, aquelas acnes grau 2, grau 3, que já tá começando até ficar um pouquinho daqueles buraquinhos, né, as famosas cicatrizes, você primeiro vai tratar essa acne, amenizar esse processo inflamatório, né, com efeitos aí bactericidas, controlando a parte da barreira, da microbiota, né, para depois você vir com protocolos e um tratamento específico para a cicatriz. Então tem tudo um passo a passo a ser feito. Aí quando eu dei o exemplo para vocês de rosácea e acne, às vezes dá para tratar os dois juntos, mas você tem que sempre colocar como prioridade o que aquele paciente está se queixando e você, com um olhar profissional, você vê o que é melhor tratar primeiro, tá? E principalmente pensar em ativos que sejam coringas, que a gente consiga trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Então a gente vai pegar, igual eu citei, né, uma acne e uma rosácea. Será que uma niacinamida, uma aveia coloidal são ativos também que a gente consegue trabalhar nesses efeitos mais anti-inflamatórios de ambas alterações cutâneas e ir criando, né, o processo de cada produto que você vai utilizar. Então, se é uma pele mais sensível, mas tem a presença de um melasma, eu vou tomar um cuidado com o uso de peelings, por exemplo, muito agressivos, porque essa pele ela não vai me responder de uma forma positiva, entende? Então, isso vai ficando cada vez mais tranquilo também para nos ajudar como profissionais, tá? Agora o terceiro ponto é de fato as orientações que eu quero te ajudar a criar esse protocolo. Eu tô com algumas dicas aqui que eu anotei no meu celular para facilitar aqui o roteiro, né, e também as orientações para esse vídeo, mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que a gente não vai falar de um protocolo único, eu vou falar de uma forma mais geral. Como eu falei, a personalização é a chave, então a gente precisa sempre pensar o que precisa vir primeiro e qual é a linha de raciocínio que você, como profissional da área da estética, vai traçar para esse paciente. Bom, gente, como eu anotei aqui, a primeira coisa que eu acho que é fundamental num protocolo facial, e aqui a gente não tá falando de limpeza de pele, combinado? A gente tá falando desses protocolos que eu citei no primeiro momento ali do vídeo. Então, a primeira coisa que vocês têm que colocar ali, tá, é a limpeza. E isso inclui tanto
se o paciente ele tá com um protetor solar, uma maquiagem, e aí antes do higienizador, né, de um sabonete, de uma espuma, você vai aplicar o quê? Um demaquilante específico. Então, se você tiver aí no seu espaço uma água micelar, um cleanser oil, gel micelar também, você vai utilizar. Depois você vai vir com um sabonete específico, porque todo o protocolo facial começa com a higienização. A gente sempre tem que deixar e preparar aquela pele para receber os próximos passos e os próximos produtos. E aí, normalmente, na grande maioria dos protocolos, a gente vem com a segunda etapa, que é a etapa de renovação. E aí entra a parte de esfoliação. A gente tem 4 tipos de esfoliação, tá? Que é a esfoliação física, que são com os grânulos, sabe? Normalmente a gente usa mais os cosméticos aqui. A esfoliação química, que é o uso de peelings de ácidos, então da família dos alfa-hidroxiácidos, do beta-hidroxiácidos e dos polihidroxiácidos. Também a gente tem a esfoliação mecânica, e aí você pode, né, entrar com a parte de esfoliação com peeling ultrassônico, com peeling de diamante, o que você tiver no seu espaço e for realmente para a pele do seu paciente. E a quarta, que é a esfoliação enzimática, que é uma das minhas preferidas, porque ela é uma esfoliação ali proveniente de enzimas, normalmente de frutas, mas também a gente tem outras substâncias que a gente consegue, essas enzimas. Porém, esse tipo de esfoliação normalmente ele é mais suave, ele é mais gentil, então ele consegue trazer uma renovação celular, mas é ótimo para tratar principalmente peles sensíveis, peles que têm uma certa inflamação, enfim, e agregar para diversos tipos de protocolo. Só que, olha, nem sempre a gente vai entrar com a etapa da esfoliação, dessa renovação celular. Então você precisa identificar de acordo com o seu tratamento se você vai fazer ou não. Por exemplo, se é um tratamento, né, um protocolo facial voltado para reparo de barreira cutânea, para peles bem sensíveis, normalmente eu não entro com a esfoliação, tá? Ou se é um tratamento de hidratação com o foco de recuperar mesmo, fortalecer essa pele, hidratar antes de fazer uma limpeza, que a limpeza a gente sabe que também vai fazer uma esfoliação ali, só que o paciente às vezes ele não tá apto para receber a limpeza de pele. Então primeiro eu vou preparar umas semanas antes, um mês antes, e será que é necessário fazer esfoliação? Isso você que vai saber identificar, tá? Agora aqui, entendam uma coisa. São sugestões que eu tô dando, mas que normalmente eu vou para essa linha de raciocínio. Como eu falei, às vezes vocês podem inverter uma etapa da outra, tudo vai depender da pele da paciente e do objetivo do tratamento, combinado? Bom, a nossa terceira etapa aqui nesse protocolo, normalmente a gente vem com a hidratação, com essa parte de preparar mesmo a pele. Aqui você pode às vezes aplicar um sérum específico, uma máscara, porque normalmente nos protocolos a gente pode associar ou não uma eletroterapia. Então, dependendo do tratamento e se você tem ou não uma eletroterapia no seu espaço, como assim, Thaís, eletroterapia? O uso de equipamentos, um LED, né, para fazer uma fotobiomodulação, uma alta frequência, se você tem, por exemplo, um ultrassom facial e tantas outras coisas. E às vezes, dependendo também desse equipamento que você tem, a microcorrentes também, que é um ótimo exemplo, você pode associar um produto antes do equipamento para fazer com que ele tenha um efeito ainda melhor. Tem algumas marcas que elas investem nessa opção mesmo, né, de fazer um produto que seja, por exemplo, ionizado, ou um produto que ajude também, né, fazendo uma associação ainda melhor para esse equipamento que você vai utilizar. Então, aí vai depender muito do trajeto que você quer traçar. Então, essa parte aí vai de hidratação, aí você vai utilizar uma máscara, um sérum, enfim, e aí depois a gente vem com a eletroterapia, mas como eu falei, isso vai depender se você tem ou não. E se você não tiver, não fique chateada, não fique bravo, porque, gente, a gente consegue entregar resultados incríveis só com a cosmetologia. Inclusive, se você for no meu canal e ver os meus vídeos, né, voltados para protocolos, eu posto muitos protocolos sem a utilização de equipamento, só com cosméticos, só com produtos. Então dá para vocês se inspirarem também com algumas sugestões que a gente traz aqui pro canal, dessa forma, para ficar mais fácil, principalmente para quem não tem ou que está iniciando na área.
Depois que você utilizou essa máscara, esse creme, esse sérum, fez algum uso da eletroterapia, aí você pode vir, por exemplo, com uma água termal, com um tônico, com uma outra máscara, por exemplo. E aqui eu até anotei que dá para vocês virem com algum elixir, algum fluido e aproveitar para trazer também alguma terapia manual na região da face. Então, eu gosto muito de dar esse exemplo. Quando é um tratamento de acne, eu gosto muito de associar a drenagem linfática, porque ela é ótima para ajudar também na questão da acne. Muita gente às vezes esquece que as terapias elas são maravilhosas para os tratamentos, tá? Ou, por exemplo, você está tratando uma pele que é mais madura, um tratamento de rugas, de flacidez. Faça também uma massagem facial para promover esse efeito lifting, para ajudar também na permeação dos ativos, para promover um efeito mais de relaxamento para o seu paciente, né? Para sua paciente. Então, você aplicando esse fluido, aí você pode vir com creme ou com alguma coisa específica para fazer essa terapia. E aí, dependendo, você entra de novo com alguma etapa de uma máscara específica que você quer, então uma máscara calmante, uma máscara regeneradora, uma máscara com efeitos mais hidratantes, mais nutritivos, aí tudo vai depender também do objetivo, novamente, desse protocolo facial. Em seguida, você pode vir ou não associar uma outra eletroterapia se você tiver ou se for necessário, e aí a gente vem com a etapa da finalização. E novamente, é muito difícil a gente passar aqui pra você, olha, você deve finalizar sempre com sérum, ou você deve sempre finalizar com produto X, porque é muito difícil, né? Cada pessoa é única, cada protocolo vai ser único. É claro que você pode criar um protocolo ali que dê para você fazer em pacientes que tenham alterações parecidas, mas tudo vai depender dos ativos ali, se o paciente tem ou não alergia a esse componente, se vai ser benéfico para ele. E a parte de finalização, você pode vir também com um fluido, com um sérum. Alguns peelings, né, se for um tratamento voltado aí para o uso de peeling químico, dá para você aplicar e o paciente ir embora também com esse peeling, ficando ali uns 40 minutos até 2 horas para ele depois retirar esse peeling em casa, como por exemplo a gluconolactona para trazer um efeito de glow, né, um efeito mais hidratante, antioxidante. Se é um tratamento para hipercromias, né, voltado aí para as manchas, dá para você também mandar o paciente embora com peeling, dependendo também do momento do dia que você tá, da rotina desse paciente. Então, vocês estão percebendo que tudo depende da questão, né? E aí, ou é um tratamento mais voltado para essa questão mais de hidratação, de revitalização. Finaliza com sérum, finaliza de novo hidratando, com creme. Se você preferir algo mais pesado, começa sempre com algo mais levinho para aí depois você aumentando essa textura. Ou seja, quando eu finalizo com 2 tipos de hidratantes que têm propostas um pouquinho diferentes. Primeiro eu venho com sérum, porque ele é mais leve, e aí depois eu finalizo com o creme em gel, né, ou creme mesmo, porque a espessura e a textura dele é um pouquinho mais grossa, mais firme, então a gente vem selando essa pele. E em protocolos eu sempre gosto de agregar também o cuidado labial, e é sempre nessa parte final do protocolo que aí eu esfolio a pele dos lábios. Eu também gosto de aplicar um gloss específico também para essa região, e se necessário a gente vem com a aplicação do protetor solar. Eu falo se necessário porque às vezes a gente quer deixar o paciente ir para casa, né, ou enfim, né, para onde ele precisar ir com algum produto específico. Então hoje a gente tem no mercado, né, várias marcas que investem em finalizadores, em máscaras para finalizar mesmo, que não vai ficar com a cara toda com alguma cor diferente, mas se for necessário você pode mandar esse paciente com a máscara sem problema nenhum, os peelings que eu citei, ou algum sérum específico que tem uma função, por exemplo, antioxidante, ou que tenha uma proteção contra a luz visível azul e o paciente precise ir embora para casa com aquele produto específico. Então vocês percebem que vai muito além do protetor solar e às vezes precisa fazer o uso e às vezes nem tanto. E basicamente são essas as etapas. Como eu falei, não tem receita de bolo, não tem um passo a passo específico, mas eu quis trazer nesse vídeo algo mais genérico para vocês terem realmente uma direção para qual caminho seguir certinho, né? Não aplicar um produto que às vezes não faz tanto sentido você passar antes e finalizar de uma forma incorreta, mas para te ajudar, né, da melhor forma possível. E volto a dizer, vai no meu canal, né, vai nos outros vídeos que tem muitos protocolos para vocês se inspirarem, porque às vezes a gente fica com essa dúvida, mas eu tenho certeza que com as orientações que eu dei aqui e com os protocolos que eu sempre sugiro e trago para vocês, vai ficar muito mais
claro, né, para a mente de vocês, vai ajudá-los sempre da melhor forma possível. E quando a gente fala de protocolo facial, tudo fica ainda mais fácil quando a gente entende dos princípios ativos, quando a gente pega aquele produto, lê a embalagem, lê o que a marca ela traz, nossa, então ela tem enzimas aqui da papaina, que é do mamão, então eu posso utilizar nessa pele aqui. Nossa, mas esse produto ele já tem o retinol, então eu consigo utilizar nessa pele mais madura. E ir entendendo o que aquela pele precisa, o que você tem disponível no seu espaço, o que você pode entregar para esse paciente, tá? Sempre personalizando da forma correta e você vai adquirindo outros produtos e investindo conforme for necessário, possível para você dentro da sua realidade. E por isso que eu falo, gente, estudar ativo, ele liberta nossa mente. E por isso, se você quer estudar junto comigo de uma forma ainda mais didática, eu te convido a acessar o Intensivo de Cosmetologia, onde a gente tem uma apostila super rica para você estudar de uma forma bem fácil, com várias imagens, várias formas assim diferentes de você aprender sobre esses ativos de acordo com o mecanismo de ação dele e de uma forma também bem gostosa, onde eu e outra amiga a gente aborda também num vídeo que tá dentro desse material, falando sobre a apostila, trazendo um modelo de ficha de anamnese para te ajudar nos seus resultados e na sua avaliação. Então, para você que quer saber mais, tá no primeiro link aqui da descrição. Bom, gente, é isso. Foram essas as minhas dicas preciosas. Eu espero de coração que eu tenha ajudado vocês. Comenta aqui abaixo o que você mais gostou, se eu te trouxe alguma luz aqui no vídeo de hoje. Um beijo e fiquem todos com Deus.